Nós precisamos, irmãos, eu gosto de ver Animal Planet, eu gosto de ver. Porque esses tempos até fiquei escutando lá, estudando sobre o leão. É um grito só, irmão. Por que ele é o rei da selva? Porque a hora que a hiena, ela provoca, ela desestabiliza. Nós precisamos entender, irmão, que o diabo, ele é sujo, ele vem nos desestabilizar. Você tem que dar um berro de leão, entendeu? De autoridade, você tem que falar para ele, sai, Satanás, da tua vida. Não adianta se posicionar, você tem que defender com oração, defender com clamor. O Salmo 56, versículo 9 diz assim: quando eu clamar, os meus inimigos retrocederão. O inimigo está juntinho de você, está na hora de você gritar. O que é clamar? É gritar em alta voz. Eles têm que retroceder. E terceira coisa, você tem que ferir o teu inimigo até ele morrer. Como que o crente fere o inimigo? Hein, irmão? Você sabe como que o crente fere o inimigo? Como é que o crente fere o inimigo? Hã? Pode se arriscar. Hã? Não, ele fere com a espada. Com a palavra. Defender o campo é com a oração, é com o jejum. Ferir o inimigo é com a palavra. Você fere o inimigo, não é falando para ele coisas que você pensa, que você acha. Eu acho. Não, meu irmão, o que Deus diz. Qual é o escudo da fé? Qual é o escudo do cristão? É a fé. E a fé vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você acha que você ficando em casa, você vai poder ferir o inimigo? Não. Talvez você tenha chegado aqui desanimado hoje, sem defender aquilo que Deus tem colocado na tua vida. E você está ouvindo uma palavra e Deus está dizendo, hoje não, vou sair daqui, vou me levantar, vou defender o que Deus me deu. Deus me deu esse marido, eu vou defender. Deus me deu essa mulher, eu vou defender. Deus me deu essa casa, eu vou defender. Eu não vou deixar o diabo roubar o que é meu. Eu vou me posicionar, eu vou defender. E é com a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, crente fraco é aquele que não sabe nada de Deus. Você lê a Bíblia só na hora que o pastor abre o culto no domingo, você está numa fria. Porque a hora que o diabo se levantar, você não vai ter como ferir ele. A Cláudia tem cadernos e cadernos e cadernos que eu sei de pregação que ela escreve. Quando eu e o Emerson nós tivemos dificuldade, que perdemos tudo, sabe o que me manteve de pé, irmãos? Não foram as palavras dos meus inimigos. Não foi aquilo que eu ouvia, foi aquilo que eu lia. Porque eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de estudar a palavra. Ontem Deus falou para mim, irmãos, eu estou lá na primeira igreja, o pastor falou, vai lá e assume a congregação, comece o trabalho lá. Todo começo é difícil. Mas Deus me deu uma palavra e disse assim, o começo, né, não é o melhor é o fim das coisas. O começo é sempre difícil. Começar uma empresa é difícil, começar um negócio é difícil, começar um trabalho é difícil, começar na escola é difícil, mas quando você termina, é só vitória. É fácil estudar numa faculdade, 4, 5 anos? Não é, mas o fim das coisas é melhor. Porque agora você é um diplomado. Começar não é fácil, irmãos. Estar aqui não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho uma palavra. O Maico tem uma palavra. Quem está aqui tem uma palavra. Domingo passado, Deus me mostrou. Estava falando para os irmãos ontem. Eu saí no carro e falei para o Emerson e para a Débora. Deus me deu uma palavra tão poderosa, irmãos, que vocês não têm ideia. Deus falou para mim. Eu vou colocar na mão deles o que eles precisam dar. Eu vou colocar. Eu vou fazer. E olha, irmãos, para Deus falar assim desse jeito tão claro comigo, não é tão fácil. E eu quero dizer para você, se você quer ferir o diabo, irmãos, não fira com aquilo que você acha, fira com a palavra. A Bíblia diz. Deus diz. E pegue a palavra e ó, fira até ele morrer. Ele vai dizer assim, que nada, desista. E Deus vai falar, defenda. Que nada, você não vai ganhar esse negócio, não é para você. Deus diz, é para você. Que nada, não, Deus falou na sua palavra, Ele me disse.
Irmãos, nós não fomos chamados para deixarmos aquilo que Deus nos deu morrer. Pode ser pequeno, mas é teu. Porque a Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre muito te acrescentarei. Se você não sabe cuidar das pequenas coisas que Deus te dá, como que Deus vai te dar as grandes coisas? Como que o Senhor vai te dar se você não sabe defender o pequeno? Como Deus vai te fazer ser grande? Irmãos, nós somos muito covardes. Nós, grande parte da igreja, e nisso eu me incluo, porque Deus falou comigo. Porque, irmãos, hoje nós somos movidos por resultados, e nas coisas de Deus nós somos movidos pela promessa. É por esperar em Deus muitas vezes, né, irmão? Deu testemunho aqui ontem. Nós não somos movidos por aquilo que os outros dizem, nós somos movidos por promessa. Então eu queria que você pensasse se o diabo está roubando aquilo que é pequeno. Para você às vezes não é pequeno, como para Samar não era. Não era um pequeno campo, era tudo que ele tinha. O diabo tem entrado demais no teu terreno, na tua vida, na tua história, nos teus sonhos. Eu já contei aqui, o Felipe falou para mim: mãe, eu estou tão desanimado porque os outros estavam tão preparados, eu tão despreparado. E tinham 25 concorrendo comigo. E eu contei a história para ele, falei para ele, Felipe, sabe qual é a diferença entre você e eles? Que você é um filho de Deus. Se não tiver nenhum lá, você está em vantagem. E ele foi lá para o quarto orar. E ele foi lá pro quarto e foi animado, irmãos, porque uma coisa é você ouvir aqui e voltar para casa. Ai, será? Ai, sei que. Aí vai lá um endemoniado, um filisteu, né? E ele chega e te perturba bem na hora que você sair daqui. Pode ter certeza que o filisteu vai se levantar. E você vai agir como um Samar. Amém, irmãos? Vai dizer: aqui não, Satanás. Você está derrotado, ficou lá no culto derrotado, caído lá, prostrado na rua. Vai falar isso para ele. E, irmão, sabe o que aconteceu? Felipe foi lá para dentro e ele voltou para trás, todo animado. Mãe, que palavra! Tomei posse. Fui lá e profetizei. Agora é só esperar a segunda, terça. Não ligaram a semana inteira para ele. E eu dei testemunho no domingo na igreja ainda, né? Na sexta-feira, ligaram para ele fazer a segunda fase. Ele mais 6. E aí, na saída, depois que ele fez a entrevista, a moça perguntou assim para ele: por que, Felipe, você acha que eu devo te contratar? E aí ele lembrou da história que eu contei. E ele falou: porque eu estou preparado. E ela: tá. Quando foi na terça-feira, o Felipe foi para fazer um trabalho de Excel, não sei o que é lá, que era a última parte da entrevista, e ele foi contratado. Mas ele não foi contratado pela capacitação dele, e ele sabe disso. Ele foi porque ele não estava com a maioria, ele estava com Deus. Amém? É minha vaga. Você tem que pensar assim, irmãos. É meu negócio, é meu. Amém, irmãos? Defenda o que Deus tem te dado. Amém? Defenda. Defenda o neto mesmo, Rose. Defenda a tua causa. Defenda, porque é isso que Deus quer. Defenda o que Deus tem te dado. Amém? Vamos ficar de pé. Só por isso, irmãos, nós já teríamos 1 milhão de motivos para adorar a Deus. Só por isso. Porque nós não estamos com a maioria, nós estamos com aquele que é o Senhor dos Senhores. O Senhor dos Senhores. Vocês são tímidos, irmão. Não parece que vocês estão diante do Senhor dos Senhores. Nós estamos diante do Senhor dos Senhores. E Ele quer que eu me posicione. Eu quero que você pense aonde é que os filisteus têm se levantado na tua vida. E você lembre da primeira coisa. Talvez você fique sozinho para lutar por essa causa. Está disposto? A vitória é tua. Isso é garantido. Tem que se posicionar? Então se posicione hoje. Se você precisa se posicionar, eu te convido a vir para frente e você se posicionar em Deus. Dizer: Senhor, o diabo tem tentado roubar os meus sonhos ministeriais. O diabo tem tentado roubar
aquilo que eu era lá no passado. Eu era um crente melhor, uma pessoa melhor, mas tanta coisa. E eu fui com a maioria. A maioria foi e eu fui. A maioria descreu e eu descri. A maioria apostatou e eu apostatei, né? Mas eu quero me comprometer como Samar, Senhora, a defender o que o Senhor tem me dado. Você quer tomar essa posição? Eu não vou orar por você. Você vai vir, vai declarar. Eu não vou ser maioria. Eu não vou ser maioria. Ninguém aqui vai se posicionar? Então, aleluia, eu vou. Eu vou me posicionar. Porque é comigo que Deus conta. Não é com a maioria. A maioria está perdida. Deus conta comigo. É comigo. Eu quero me posicionar. Eu quero me posicionar. Venha, Bruna. Venha. Se posicione. Eu quero me posicionar contra o inferno. Tem milhares de vidas aqui nesse bairro que estão perecendo. Eu quero me posicionar. Eles são poucos, mas são aquilo que Deus quer colocar na minha vida, na minha mão. Lá na sua igreja, vocês que vieram da Vila São Paulo, são poucos, mas o Senhor quer dar. Lá na sua casa, Bruna, defenda. Deus quer usar você. Defenda.